Você sabe quais são as disciplinas que caíram no último concurso da PRF? Vamos falar um pouquinho sobre isso, afinal, muitos de vocês querem passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal e não sabem por quais matérias começar, e nesse vídeo eu quero te falar tudo, tá? Eu que passei no concurso da PRF, fui PRF durante 6 anos, atualmente eu sou analista judiciário do TRE, mas eu sei muito bem como é que funciona essa prova, afinal, não só passei no concurso da PRF, como já ajudei muitas pessoas a passarem nesse concurso. Então, vem aqui comigo direto ao ponto que eu quero te mostrar aqui uma tabela que eu preparei. E nessa tabela eu trago exatamente aqui as disciplinas que caíram nesse concurso da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que a PRF é um concurso muito bom, porque basta você ter nível superior em qualquer área de formação, não tem limite de idade, então imagina só você que está com 40, 50 anos, pô, Matheus, eu tô velho. Não, tá muito novo. Tem muita gente que passa no concurso nessa idade. Inclusive, no meu CFP tinham várias pessoas ali acima dos 40, acima dos 50 anos. Então, fique tranquilo quanto a isso. PRF, você precisa ter só CNHB, tá? De carro. Eu, por exemplo, era motociclista, batedor na Polícia Rodoviária Federal, mas eu era batedor motociclista porque eu fiz um curso específico depois. Então, para entrar, não precisa você ter habilitação de moto, por exemplo, tá? E aí vem aquela coisa, professor, beleza, eu tenho nível superior, eu tenho idade boa para fazer, pode ser curso tecnólogo também, professor? Pode. Então, inclusive você que ainda não tem um nível superior, sabia que você pode fazer um tecnólogo de curta duração, com até 2 anos, e você já pode estar habilitado para fazer a prova da PRF, tá? Mas vamos lá, pessoal, para você entender bem, eu vou até abrir aqui o meu editor, porque eu acho bem legal eu já comentar digitando algumas coisas aqui para vocês. Olha só, o concurso da PRF, tá, gente, a querida banca Sebrasp, tá? A banca Sebrasp é a banca que organiza o concurso público. Não é a Polícia Rodoviária Federal que prepara as provas, que organiza as provas, o concurso. Não. Quem faz o concurso público é uma banca examinadora, no nosso caso aqui é a banca Sebrasp. Tá? Aquela tão famosa banca que tem o lance lá de uma questão errada anula uma certa. Então você tem 120 questões em uma prova Sebrasp. Tá? E diferente de uma prova como FCC, FGV, você tem lá alternativas A, B, C, D e E. Na Sebrasp não, você vai ter uma assertiva e você vai ter que julgar se ela está certa ou errada. Basicamente é isso. Então vai estar lá, a casa é asilo inviolável, ninguém podendo penetrar, salvo em tais situações, certo ou errado? Aí você vai julgar se está certo ou se está errado, ou deixar em branco ali, caso você esteja na dúvida, não queira ser penalizado, então você deixa a questão em branco, porque se você errar aquela questão, você perde um ponto. Então, ela penaliza, né, aquelas pessoas que, por exemplo, chutam muito, sabe aquela galera que gosta de chutar? Pois é, aqui ela é penalizada, tá bom? Então tá, eu tenho 120 questões, padrão Sebrasp, e na prova da PRF, tanto no concurso de 2019 quanto no concurso de 2021, os dois últimos concursos que eu vou usar como referência, existiam 3 blocos, tá? O bloco 1 de questões, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Esses blocos, eles funcionam não para dar um peso, tá? Ah, Matheus, quer dizer que tem bloco que tem um peso maior? Tipo, o português vale 1 ponto e trânsito vale 2 pontos? Não, não tem peso na prova da PRF. Significa que todas as questões vão valer 1 ponto, tá? Tanto trânsito como direito, como português, física, enfim, vale 1 ponto. Mas esses blocos é para dividir em questão de quantidade de questões e uma organização que até é bem legal, bem estruturada aqui, tanto na PF como na PRF tem isso, tá? Então, para você ter uma ideia, o bloco 1, ele foi composto por 55 questões. Então, vou mostrar aqui para vocês, vou aumentar o zoom aqui. 55 questões, tá? E aí, dentro desse bloco 1, 55 questões, o que veio aqui? Língua estrangeira, com 8 itens, português, com 18 questões, raciocínio lógico, 6 itens, informática, 7 questões, física, com 5 questões, ética e cidadania, com 6 itens, geopolítica, com 5 itens. Então, observa que esse bloco 1 aqui, gente, é basicamente o que a gente chama de conhecimentos gerais, sabe? Aqueles conhecimentos básicos da prova. Então, bloco 1 com 55 itens foram essas disciplinas aqui. Português com maior número de questões, né? Então, nessa prova aqui vieram 18, mas, por exemplo, no meu concurso, que foi 2019, que eu fui aprovado, já português veio com 24 questões, tá? 24 questões. Ou foram 20? Não, foram 20 questões, isso. 24 foi na PF, tá? E aí nós temos o segundo bloco, que era o bloco de trânsito. Trânsito, legislação de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e também resoluções do CONTRAN com 30 questões.
Aqui nesse bloco 2 de trânsito tem o maior número de questões da prova. A PRF ela é uma polícia de trânsito, né, gente? Então, obviamente, por isso que tem um número de questões maior. E nós temos também o bloco 3, composto de 35 questões, que é o bloco dos direitos, né? Então a gente teve aqui direito administrativo com 7 questões, direito constitucional com 7, direito penal com 5, processo penal com 5 questões, legislação penal especial com 6 e direitos humanos, ó, deixa eu colocar em tela cheia para vocês, direitos humanos com 5 questões, 5 questões. Então a gente diz que esse aqui é o bloco dos direitos, o bloco dos direitos que traz aqui um número considerável de questões, 35, portanto. Existe uma diferença aqui, por exemplo, da prova de 2019, que foi a que eu fiz, que eu fui aprovado, a qual eu entrei na instituição Polícia Rodoviária Federal. Você pode até ver ali alguns dos acessórios ali, os equipamentos que eu usava, né, na Polícia Rodoviária Federal. Que no meu concurso, trânsito, foram 40 questões. Então diminuiu 10 questões aí no concurso de 2021, tá? Professor, eu ouvi dizer que existe um acordo de cooperação da Polícia Rodoviária Federal, né, um termo de cooperação, para que possam ser cobrados maior número de questões relacionadas a direitos humanos, né, relacionado à parte de crimes, né, contra o racismo, né, na verdade, crimes que versam sobre a questão racial. Tá? Então, isso daí é um acordo de cooperação que existe hoje na Polícia Rodoviária Federal, se comprometendo a fazer um número de questões relacionado a esse tipo, né? Versando sobre os direitos humanos, enfim. A Polícia Rodoviária Federal já tem esse aparato dentro do seu curso de formação, mudou muito, né? É uma questão, uma decisão estratégica do governo, então, que mudou um pouco mais a pauta da Polícia Rodoviária Federal. A gente tinha um governo anterior que tinha uma pauta mais de combate a crime, favelas, né? Aquela coisa mais do combate operacional mesmo. E aí a gente tem uma nova diretriz ali focada mais nos direitos humanos. Então, o governo, a Polícia Rodoviária Federal, dentro da esfera do governo aqui, ela buscou fazer alguns acordos, né, para que pudesse treinar, né, trabalhar mais dentro dos seus profissionais, dentro da Polícia Rodoviária Federal, os direitos humanos. Então, muito provavelmente, esse número de 5 questões aqui de direitos humanos pode aumentar, considerando agora esse acordo de cooperação ali para versar mais questões, mais itens sobre essa política de minorias, entre outras situações que estão em pauta, tá, gente? Então, a gente teve, então, 120 questões aqui para esse concurso, né, da Polícia Rodoviária Federal. A nota de corte aqui não é a APF, aqui é PRF, tá? A nota de corte, 73 pontos na ampla, 69 na cotas, tá? Nas cotas raciais. E, além disso, você tinha uma redação, uma prova discursiva com até 30 linhas, tá? Uma redação que versava ali sobre o conteúdo programático da Polícia Rodoviária Federal. Falando aqui em termos de ordem de prioridade, tá, gente? O que eu priorizaria se fosse você, tá? Obviamente, focaria naquelas disciplinas que têm o maior número de questões e também que você tenha mais dificuldade, por exemplo, para aprender, para estudar. No nosso caso aqui, eu coloquei legislação de trânsito com 30 itens, então a parte de trânsito, que nós temos o maior número de questões, seria uma das prioridades que você, obviamente, estudaria, tá? Óbvio que trânsito não tem uma complexidade tão grande para aprender como a gente vê, às vezes, em alguns outros, por exemplo, uma contabilidade que cai na Polícia Federal, que exige uma curva de aprendizado maior. Trânsito é uma disciplina relativamente fácil de se aprender, tá? Mas português, por exemplo, seria a segunda da sua ordem de prioridade, porque nós temos 18 questões de português. Então, o cara que estuda para Sebrasp, que estuda para PF, para PRF e não estuda o português, ele tá morto, mano. Ele tem que estudar muito bem português, entender o perfil da banca examinadora. Inclusive, eu tenho vídeos aqui falando como estudar português para concursos, tá? Vou deixar aqui no card ou na nossa descrição para vocês assistirem, tá? Eu coloquei língua estrangeira aqui pelo número de questões, tá, gente? Mas eu nem sei se realmente volta a ter língua estrangeira no próximo concurso. Mas se você não entende nada de inglês nem de espanhol, né, meu filho? Então vai fazendo menos um Duolingo aí para te entender alguma coisa. E aí tem os direitos administrativo e constitucional, informática e raciocínio lógico seriam esse bloco aqui de 7 disciplinas com maior peso ali para você, por exemplo, estudar para a Polícia Rodoviária Federal, que garante já 70% da sua prova, tá? 70% das questões da sua prova. E aí a gente tem um número de questões menores aqui, direitos humanos, penal, processo penal, legislação, geopolítica e física. Aí, gente, tem uma situação aqui que eu tenho que ser muito honesto com você. Direito penal não tem tantas questões na PRF, mas é uma matéria que versa sobre a tua atividade do dia a dia. Eu acho que o direito penal tem que estar no teu ciclo de estudos, porque é uma matéria que
vai fazer você já ter contato com o que você vai atuar no dia a dia, crimes que você vai combater no dia a dia, né? A parte de realmente de você entender o processo penal, como é que funciona uma transação penal, inquérito policial, a questão de prisão, né? Prisão em flagrante, como é que funciona. Enfim, eu acho que o direito penal, o processo penal, apesar de ter um número de questões menores, diz muito sobre a tua atividade como policial. Então, seriam matérias que eu colocaria. Tá? Se fosse eu estudando, eu colocaria, por exemplo, português, constitucional administrativo, raciocínio lógico, informática, penal e, por exemplo, direitos humanos cadê a própria informática, né, que eu coloquei aqui, o próprio trânsito, né, com 30 questões, faria um ciclo de até 7 disciplinas, tá? Então, basicamente são isso, 120 questões, 3 blocos, um primeiro bloco com os conhecimentos mais gerais, segundo bloco com legislação de trânsito com 30 questões e o bloco 3, bloco dos direitos, além de uma redação discursiva que você precisa fazer, tá? Agora sim, gente, quem quiser aprender a estudar em alto nível, tá? Primeiro, deixa o like aqui no vídeo, porque ajuda demais o nosso canal. Tem muita gente que assiste ao vídeo aqui e não dá o like, pô. Então é a forma que o algoritmo entende que você gosta dos nossos conteúdos, você quer ver mais vídeos meus aqui, trazendo análises como essa, então dá o like, porque ajuda demais. E se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos projetos para a PRF, a gente tem uma assinatura completa, professores de todas as matérias, videoaulas, PDFs, temos mentorias para a Polícia Rodoviária Federal com acesso à plataforma própria nossa, a plataforma Lumia, com metas de estudo, planejamento, toda orientação que você precisa para ser aprovado nesse concurso da Polícia Rodoviária Federal. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, também comenta aqui como é que está o teu ciclo hoje. Você já começou a estudar? Quero ver aqui as suas respostas aí, colaborar com a tua preparação. E é isso, gente. Tamo junto. Espero que tenham curtido. Compartilha esse vídeo pra caramba. Bora vencer. Valeu!